Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente em mais uma entrevista para o site Fotografia e Território. Hoje temos connosco o Francisco Varela, um artista e arquiteto do Porto, que tem também presentemente uma exposição na Casa dos Cubos denominada Memória Líquida Movimento 4. Olá, Francisco. Olá, João. Obrigado por estares connosco aqui hoje, na sequência da tua exposição aqui na Casa dos Cubos. Vamos conversar um bocadinho sobre o teu percurso e também sobre este- estes diferentes movimentos do memória líquida, enfim, aquilo que o tempo também nos permitir conversar, evidentemente. Parece-me um projeto bastante interessante, longo, intenso, com bastantes participantes, portanto, imagino que não tenhamos tempo suficiente para correr todos os aspectos devidamente, mas pronto, vamos sobrevoar um bocadinho este processo e conversar um bocadinho sobre ele. Eu começo por te pedir que te apresentes um pouco digamos, sinteticamente, como é que chegaste à fotografia, o teu percurso, e depois então passaremos ao memória líquida propriamente dita. Bem, muito resumidamente, eu já praticava fotografia na adolescência, tinha um laboratório de câmara escura, de revelação cá em casa e fazia isso. Depois entrei na faculdade e durante o período da faculdade e da prática de arquiteto, que ainda foram umas décadas, Aham. eh, a fotografia foi funcional, servia apenas para fotografar maquetes e afinidades que eu ia experimentando nas paredes e edifícios em viagens no estrangeiro. Portanto, tinha um aspecto meramente funcional e não como alguma coisa com valor em si própria. Uhum. Em 2012, após o fecho de uma empresa onde eu trabalhava, comecei primeiro num curso do IPF, Uhum. de fotografia digital, a estudar fotografia e depois em tutorias várias, no Ateliê de Lisboa, com a Susana Paiva, mais tarde com a Paula Rusch, com outros interlocutores que foram surgindo de vez em quando para projetos específicos. Eh, Fui fazendo um trabalho de aprendizagem ao mesmo tempo que ia produzindo projetos fotográficos. Portanto, Ah, eu sempre produzi projetos fotográficos a partir de 2012. ok. Muitas vezes apoiado em tutorias, ou quase sempre, e esse cenário alterou-se um pouco quando em 2000 eu resolvi fazer o mestrado em museologia e curadoria. Uhum. Em rigor é em estudos artísticos. Uhum. E fiz a parte prática do mestrado exatamente com este projeto, com memória líquida. Uhum. Mais tarde, em 2021, inicio o doutoramento e continuo de alguma forma ligado a este projeto. Ok. Portanto, este projeto, embora se tenha transformado no doutoramento, quer em foco, quer em contexto, quer em forma de metodologia de trabalho, continua ligado a algumas questões da memória líquida. Tanto que, em algumas exposições da memória líquida, não há distinção entre o que é o trabalho de doutoramento e o trabalho do mestrado. Ok, sim, sim. Isso também seria um pouco difícil, se calhar, até de individualizar e pouco relevante em termos do próprio processo. Mas disseste uma coisa curiosa, eh, que é o facto do teu mestrado ter, portanto, essa componente da museologia e da curadoria, e de facto, esta prática reflete bem aquilo que é uma tendência contemporânea forte, que é a do artista curador, não é? Tu reveste nessa figura, entre aspas, enfim, é uma figura talvez mais próxima daquilo que alguns autores, que já não são só considerados os fotógrafos convencionais, embora
tu falaste do princípio do teu percurso, que começou como tantos outros, começou pela câmara escura, depois fazer vários trajetos de aprendizagem com outras pessoas, etc. Mas, portanto, essa presença no mestrado e depois, posteriormente, no doutoramento, trouxe-te talvez uma ideia mais clara do que é que seria o artista curador e como é que tu entendeste isso depois nesta passagem para a memória líquida. O mestrado para mim foi fundamental por uma questão muito simples. É um mestrado numa Faculdade de Belas Artes em que se fala da arte contemporânea, e da história da arte até chegar à arte contemporânea. E só isso, e as questões implicadas do ponto de vista da curadoria e da museologia, mas não só, as questões implicadas, as questões em processo, ou que estão, ativas neste momento na arte contemporânea. E isso, embora eu sempre tenha lido, isto deu-me um background e um contexto que eu não tinha, Uhum. e permitiu-me situar-me a mim, ou seja, saber onde neste panorama, onde é que eu me situo. Aham. E isso foi muito gratificante, e ajudou-me bastante, a fazer com uma consciência mais apurada aquilo que fazia. Uhum. Um, por outro lado, deu-me a perceber que na curadoria o que me interessava era continuar a fazer uma prática artística. Ok. Por isso, a opção pelo artista curador foi uma opção quase óbvia. Até porque eu já tinha trabalhado com pessoas para quem esta prática já é de alguma forma realizada. Por exemplo, com a Paula Oh, Ruz, sim. que na sua prática, faz também isto, faz um trabalho em colaboração com as outras pessoas, tem uma prática que se aproxima das definições de que é um artista, curador. Uhum. Um, por isso, de alguma forma, foi relativamente, óbvio, o caminho por aí, Uhum. e eu percebi que queria uma curadoria não hierárquica, que queria uma curadoria de participação com os outros, que Uhum. queria uma curadoria onde eu não saísse do processo, mas estivesse integrado nele. Uhum. eh, Queria uma curadoria que fosse trabalhada como um work in progress, em que fosse terminada ao longo do processo, Uhum. e que não se diferenciasse do que era a prática artística. Sim, sem dúvida. E é justamente nesse. E tu acabaste por, entre aspas, entrar na minha pergunta, que era quem teriam sido, de facto, as influências ou referências, e falaste na Paula Roche, evidentemente, que me parece que, de algum modo, menos. Me parece uma artista extremamente relevante, ou seja, mas que é pouco conhecida e divulgada em Portugal, digamos, na sua, na complexidade da sua prática. Mas isso é outra conversa. Vá lá. Mas, sem ser a Paula, outras referências que tenhas tido, porque a Paula é de facto uma espécie de. E quem for ao estúdio dela perceberá isso, né? Casa dela perceberá essa complexidade dessa prática. Outras influências, mais ou Houve, menos. houve, houve um livro fundamental que me deu um contexto teórico e histórico muito apurado do que era a prática da curadoria por artistas, que Uhum. foi, The Artist Decorate, de Alison Green, Uhum. que é um livro de 2019 e que de alguma forma tipifica o tipo de práticas artísticas, em que o artista é o curador. No caso dela, é em contexto museológico, mas é transponível para outros contextos, nomeadamente no contexto da prática artística independente, Uhum. e essa ponte é possível fazer. Portanto, este livro foi fundamental para enquadrar toda esta prática. Ok.
Então, eu sugiro que, uma vez já temos um pouco a noção do teu percurso, das sucessivas fases de aprendizagem. Penso que agora ainda estás a terminar o doutoramento, certo? Sim, É? E sim, sim. mencionaste o aspecto da continuidade ainda deste projeto da memória líquida nesse doutoramento, e eu sugiro que a gente então agora passe para esta parte, digamos, mais dedicada a este projeto. Nesta altura, tens também a parte da partilha de ecrã ativa, se quiseres fazê-lo, evidentemente. Eu vou colocar aqui na janela de partilha o, a página que diz respeito à memória coletiva portanto, do projeto, respectivamente, onde tu enviaste uma descrição dos diferentes momentos e das diferentes componentes, e nós vamos também, talvez, passar um bocadinho por isso, de forma um pouco livre, e vermos o que é que podemos partilhar também com os nossos, com as pessoas que nos vierem a ver, não é? Vou pôr isto aqui no cimo. Ah, Ok, temos aqui entre setembro de 2020 e 2021, já lá vão 4 anos e pouco. Se quiseres falar um bocadinho sobre este processo, era interessante também saber o que é que tu sintetizas a partir daqui, não é? Sim, é assim, em vez de fazer uma, uma cronografia do projeto, que quem ler este texto vai perceber qual é, Claro, claro, não indo por aí para não estar a repetir informação, claro. eu diria que este projeto me fez perceber como é que, a partir de questões muito particulares, se pode expandir um tema de um trabalho e a ambição de um trabalho. Ou Uhum, seja, como é que ele pode ser exponencial a partir de questões muito concretas. claro. Um, Uma e pergunta isso, uma pergunta que eu te quero fazer, e desculpa interromper, porque estas interrupções às vezes fazem perder a linha de pensamento, espero que não percas, que é como é que entrou a água no meio disto tudo? Vá lá. Como é que entrou a água e como é que entrou o Parque da Pasteleira? Vá lá. Que são, pois, isso é a pergunta mais enigmática, porque, ou se calhar que terei a resposta mais enigmática. Para mim não é óbvio, foi uma intuição. Eu percebi que a água não era uma coisa simples, não era uma coisa óbvia. Interessou-me o ter intuído que a infraestrutura da água era uma coisa invisível e ter intuído que a relação com o território também não era óbvia. Uhum, Eh, Porque a infraestrutura da água tem afloramentos, que são as construções dos reservatórios e das estações elevatórias, uhum. que vêm à superfície e têm uma presença urbana, mas tudo o resto está invisível. E- Hum, e, e isso é muito interessante. Há um projeto de John Davis, que é o Eden River, que é feito em Clermont-Ferrand, uhum, em que ele segue o percurso do rio, sendo que o rio está completamente entubado e escondido debaixo da terra. ok, Portanto, ele vai fotografando as aflorações desse rio. ok. Ou seja, ele segue um percurso, que é um percurso que segue o rio, sendo que o Uhum. rio não é visível. Sim, 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 sim. Eh, E eu, de alguma forma, fiz isso com as infraestruturas. Não há Por de, outro lado, não há hum, de ser uma coisa fácil nem óbvia, sem dúvida. a Mata da Pasteleira era uma coisa que me estava na memória, porque eu tinha memória deste espaço, desde que me lembro dos anos 80, em que ele passou por várias transformações e, de alguma forma, falar da pasteleira era falar um pouco do Porto Uhum, e falar das transformações do Porto. uhum, E falar de uma coisa que também era óbvia, que era a relação que também havia da água com a mata. ok. Mas fundamentalmente esta ligação destas duas, porque a mata tem um reservatório que agora é museu Uhum, da cidade. Hum, mas foi intuído, esta relação foi intuída, não foi resultado de um raciocínio lógico muito sim, detalhado. sim, sim.
E depois o projeto artístico veio estabelecer relações claro. e afinidades e sinapses entre as duas coisas. Uhum. Nomeadamente, fundamentalmente por uma coisa muito interessante, que foi um levantamento de arquivos históricos que eu fiz, da igreja, de grupos de Facebook, de um grupo ecológico de defesa da Mata da Pasteleira, que é no de Sim. Malo, de vários arquivos, que depois instruíram os projetos artísticos das de várias pessoas que trabalharam no projeto. E isto deu lugar a que estas simbioses se realizassem de uma forma muito interessante, Uhum. com os projetos particulares de cada um e Uhum. com a questão da água. Daí é que eu digo que, partindo de questões muito concretas, que eram estes arquivos e era esta relação, o projeto foi expandindo-se em significados vários e multidimensionais. Isso foi muito interessante, talvez o mais interessante do projeto. Esta ideia de exploração em rizoma, parece-me, não é? Sim, sim. Ok. Uma palavra que ultimamente também tem vindo muito à tona, para usar uma expressão aquática, entre aspas. Um, um, ok. Então temos essa uma espécie de base que emerge de uma forma intuitiva, a água e a mata da pasteleira, e depois temos, digamos, um conjunto de pessoas que tu foste convidando e que fizeram então emergir estas ligações a partir também de algumas, eh, digamos, algumas existências prévias, sobretudo ligadas também ao arquivo, etc. Uma desses momentos de arquivo é esta entrevista que podemos ver aqui na Casa dos Cubos. Isto é uma interrogação uh, neste vídeo que tu criaste aqui para a Casa dos Cubos. Sim, isso foi parte da minha participação no trabalho, ou seja, da mesma forma que ia se desenrolando um processo curatorial do qual eu participava como artista curador, fui desenvolvendo o meu processo pessoal como artista, o meu trabalho pessoal. Uhum. E essas duas vídeos que acontecem, que estão na exposição, e que de alguma forma trabalham com duas sequências que dão a moto à exposição toda, foi a forma que eu encontrei de organizar em duas sequências o trabalho produzido. Ok. E o trabalho produzido foi o trabalho fotográfico extenso, quer o trabalho fotográfico extenso das infraestruturas e da mata, quer a utilização de imagens de arquivo. E essas duas estruturas percorrem a exposição, porque estão presentes no livro, que aparece logo à entrada. Sim. Embora o vídeo tenha sido feito antes, estas duas sequências estruturaram o livro, são também as duas sequências do livro, e o livro é um doador por causa disso. E são também as duas sequências que estruturam a hipótese de uma realização de um novo livro em edição que acontece também no chão da galeria. Uhum. Hum, de alguma forma, eu encontrei a finalização do meu trabalho participando nas várias etapas do projeto ou do seminário que eu chamei a Assembleia Líquida, que Uhum. se foi realizando. Estes vídeos foram realizados quer para as topografias líquidas que eu apresentei com o Duarte Belo, cada um o seu projeto, quer para a vizinhança líquida. Sim, foi outro evento. E também está presente na exposição um vídeo de uma snapshot de uma performance que acontece numa instalação que está no centro da exposição, com os jerrycans e com a água que foi captada na estação de Lever, em que há 6 imagens de snapshots de um vídeo de uma performance que eu realizei no workshop líquido. Uhum. Portanto, tudo isto se interliga, tem pontos com o processo coletivo, embora se trate de trabalho individual. Sim. Uhum. Uhum.
enfim, a página que nós temos aqui à frente, que está aberta aqui, digamos, no computador, é uma página que sintetiza os diversos momentos do projeto, onde podem ser vistos um conjunto de autores que participaram, etc. E é conveniente frisar que a tua exposição atualmente em curso na Casa dos Cubos, a Memória Líquida, Movimento 4, são só coisas tuas. Portanto, ou seja, Sim, embora sim, sim. todo este processo tenha, ao longo do tempo, envolvido uma quantidade de pessoas, neste momento, a exposição que está, os vídeos, a instalação, são coisas tuas. E uma questão que eu te interrogo também, até porque ela tem surgido, curiosamente, em algumas pessoas que já visitaram a galeria e a Casa dos Clubes, e é também e é uma interrogação de todos acerca não só do trabalho, como da própria recepção da fotografia. De facto, a exposição tem uma componente de instalação muito forte e muito interessante, em que, como dizes, há uma espécie de dois livros que foram abertos no chão, e depois e aqui até na parte inicial, aqui neste vídeo, vemos os jerrycans e as tinas e imagens dentro delas. Portanto, as pessoas interrogam-se um pouco, portanto, o que é que aconteceu? Vá lá. E aqui, ah, qual é a tua, entre aspas, qual é o teu input ao que é que aconteceu, na verdade? Portanto, embora isto é uma estratégia artística para, digamos, apresentar um conjunto de imagens e essa própria estratégia artística tem um determinado efeito, mas do teu ponto de vista, o que é que aconteceu? Do ponto de vista do público, eu posso falar também, porque sei que as pessoas, enfim, terão as suas interrogações, porque estão habituadas a ver fotografia da maneira mais convencional, ou a ver imagens da maneira mais convencional, sobretudo quando entram num espaço expositivo. Não estou a falar agora dos cruzamentos das imagens através dos telemóveis ou de outros tipos de suportes virtuais. Mas neste caso específico, portanto, as pessoas interrogam-se do que é que aconteceu, do teu ponto de vista, o que é que tu tens digamos, a acrescentar sobre o que é que acontece ali naquela exposição, especificamente. E eu percebi uma coisa no doutoramento, que foi o seguinte: o elemento de resolução do trabalho, do meu trabalho pessoal no doutoramento, foi o livro. Uhum, O livro foi o output que resolveu o trabalho desenvolvido, uhum, a organização do trabalho desenvolvido. uhum, No doutoramento, o que tem acontecido é que eu utilizo as exposições que faço para repensar o trabalho. Ou uhum, seja, o trabalho é reformulado e é repensado no momento da exposição. uhum. A exposição não é uma descrição anódina de um corpo de trabalho já feito, Sim, é ela sim a realização e a organização desse corpo de trabalho, ok. onde se estabelecem relações que só são pensadas no momento da exposição e que existem só no momento da exposição. Uhum, E por isso, quando eu peguei neste trabalho que tinha feito, eu pensei que utilidade ele teria para o que eu estou a fazer no doutoramento. uhum, E especificamente, que utilidade ele teria para mim agora. uhum, E nessa medida, esses trabalhos que já foram finais e já estiveram na parede, eh, tinham todo, era óbvio que deveriam estar em uhum, processo de edição, porque já não eram trabalhos finais, tinham voltado outra vez a ser um trabalho de processo. aham, E por isso eles tinham de ter o caráter desse processo. E esse processo, o mais óbvio de o ter, era eles voltarem ao chão, uhum, voltarem a um espaço de edição, uhum, afirmando, que são processuais. uhum, Por outro lado, eu tinha vários elementos na exposição, nomeadamente a instalação dos trabalhos líquidos e GRQs,
em que eu queria que toda a exposição participasse do mesmo substrato onde se apoiasse. uhum, Isto para que não houvesse hierarquias entre os elementos e uhum, pudesse haver relações simbióticas entre os elementos de uma forma mais óbvia. uhum, Por isso, se a instalação estava sobre o chão, tudo o resto deveria estar também sobre o chão. uhum. Por outro lado, não é verdade que não há coisas na parede. Há três imagens na parede. Há Desculpa duas. se eu disse isso, de facto Não, não não era natural. nada verdade, porque eu também estive lá na montagem e não era Exatamente, verdade, exatamente. precisamente. Há duas, como tu sabes, que são aquelas duas imagens Claro. que vêm do processo atual de tomada de vistas que eu estou a fazer com grande formato atualmente no doutoramento e que Uhum, são imagens, uma da reperage, portanto, são imagens do processo de procura de locais para fotografar, que vem de um iPad, tão simples quanto isto, é uma sim, fotografia de um iPad. sim, sim. E a outra é igualmente uma fotografia de um iPad, mas de um negativo do Arquivo das Águas que eu estou também a trabalhar. Uhum, Ou antes, de que eu estou-me a apropriar artisticamente. uhum, E, portanto, são os dois trabalhos que foram para a parede, e que estão em relação com o trabalho que está em baixo, que é da nova edição do livro, uhum, mas que tem alguma autonomia. Há uma outra imagem, que é uma imagem inicial, que está junto do painel, que é uma imagem da exposição onde isto tudo começou, que foi a uhum, exposição de trabalhos líquidos e jerrycans que foi realizada nas Belas Artes. uhum, E por outro lado, cada vez mais, e isto tem a ver com perceber onde é que eu situo no contexto geral, eu percebi que, embora o meu trabalho seja de matriz fotográfica, eh, tem todo sentido que ele seja feito com total liberdade de operações e de sistemas e de outputs. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? uhum, Quer dizer que eu não me sinto agarrado a uma ortodoxia do médium, sim, seja ela qual for, mas que quando penso nos trabalhos, penso de uma forma alargada, penso em coisas que vi em museus, coisas de artes plásticas, coisas de sim, instalações, sim. ou seja, o meu campo de raciocínio não se limita ao que é tradicionalmente uma exposição de fotografia, Uhum, mas vagueia por essas influências todas, e por isso é sim. natural que também as estratégias também sejam também mais comuns estratégias das artes plásticas, porque a contaminação existe, não é? Claro. Aqui logo aqui neste primeiro momento onde tu falas das topografias líquidas, há uma citação interessante da Eugenie Schinkel, que refere a incapacidade aparente da fotografia a revelar as relações de poder que agem sobre o território. O que é que tu pensas dessa incapacidade aparente? E em que medida é que este projeto também responde ou não responde? Enfim, até agora tens falado não só da parte processual, mas também digamos, do teu desenvolvimento enquanto artista e enquanto autor e pensador. Mas agora passando um pouco para fora disto, e uma vez que é uma citação que tu afloras, o que é que te parece desta incapacidade aparente da fotografia em revelar as relações de poder que agem sobre o território? Isto porque é um assunto que nos interessa particularmente, uma vez que a nossa temática até é fotografia e território. Eu penso que isso é uma situação dúbia. Dúbia. Dúbia, exato. E que pronunciei a moda do Porto, não é? Porque, ou seja, eu acho que esta questão percorre a fotografia toda desde o seu início. Uhum, Se a gente pegarem nas fotografias do Timothy O'Sullivan, que acompanhou as expedições no Oeste Americano, eh, percebemos que mesmo naquela fase, e para aquele fotógrafo, ele já tinha percebido que um documento fotográfico
e no caso dele eram documentos que pretendiam ser, que acompanhavam expedições científicas, Claro, claro. eh, tem um aspecto multidimensional. Uhum. Por isso é que a gente vê fotografias do Timothy O'Sullivan agora e aquilo continua a ter sentido e continua a ter repercussões. Exatamente. Uhum. Porque a fotografia tem esta capacidade ao estetizar-se, transcender até os objetivos primeiros com que foi feita. Uhum. Isso acontece muito no arquivo que eu estou agora a investigar. São arquivos perfeitamente destituídos, aparentemente, de objetivos estéticos. Uhum. São coisas que acompanham processos de obra, mas são de uma beleza incrível, por vezes, Sim, 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 sim. porque eles ultrapassaram o objetivo com que foram feitos, já não se sabe o que é que está ali representado, nem porque é que foi representado, e nada daquilo é óbvio. Uhum. É paradoxal, mas a partir de um arquivo extremamente, aparentemente, de uma instituição que tem um trabalho eminentemente técnico, era de esperar que houvesse um arquivo profundamente técnico e enfadonho, mas, no entanto, é um arquivo que está cheio de ambiguidades e de surpresas e de mistérios à volta das imagens. E a Uhum. imagem acontece isto. Por isso a imagem tem esse poder, mas esse poder também é de alguma forma o seu, a sua limitação. Ou seja, se eu quiser transmitir uma mensagem de uma forma clara e inequívoca, não me parece que escolhesse a fotografia. Uhum. Escolhia uma comunicação de jornal, escolhia um press release, escolhia um artigo, Uhum. eh, porque a fotografia, ao adquirir outras dimensões estéticas, está a desviar-se do seu objetivo óbvio de documento. E não é só isso, a fotografia eh, é muito. Isto faz lembrar também o trabalho do Luís Palma, por exemplo. O trabalho do Luís Palma é um trabalho sobre o território. Uhum. É um trabalho de profunda investigação histórica sobre os elementos do território. Sim. No entanto, as fotografias que ele tira nos espaços onde as ações históricas decorreram é Uhum. extremamente ambíguo, Uhum. Exato. porque há uma dificuldade tremenda e compreendida essa dificuldade de ser descritivo relativamente aos processos, é Claro. assumida essa ambiguidade da fotografia. Absolutamente. Uhum. Ok. E eu acho que isso acontece em todos os sítios, porque a fotografia tem a capacidade de dar testemunho também, isso é verdade, e Uhum. portanto tem uma relação com o index e com a realidade que é evidente, Uhum. ou pode ter, também pode ter fotografia abstrata, Claro, claro, claro. mas é dúvia na sua relação com esta relação com a realidade. Claro, depois tem outras incapacidades, sem dúvida. Francisco, olha, esta última pergunta que eu te fiz e esta última resposta vão-nos, de certa forma, servir para encerrar aqui o nosso momento de encontro. Já estamos no final e, e eu não quero que aconteça a mesma coisa que às vezes me acontece, que é que se precipita o fim do vídeo porque o Zoom corta esta questão. Foi um prazer falar contigo. Abordaste as coisas de uma maneira que me parece extremamente pedagógica e didática para as pessoas que vierem a interessar-se e a ver este vídeo, não só acerca da singularidade de todos estes movimentos denominados memória líquida, como também à tua própria, digamos, transmissão de conhecimento em torno de uma série de coisas que são extremamente importantes na fotografia. Eu termino convidando as pessoas a virem à tua exposição a tomar à Casa dos Cubos, ainda até ao dia 4 de maio, e agradeço-te desde já a tua disponibilidade, não só para a exposição, como para estares aqui a conversar connosco. Muito obrigado. Obrigado, João. Ok. Eu que agradeço. Obrigado. Até breve e uma boa tarde a todos.